A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de veículos pertencentes à Hickman Serviços, empresa ligada à apresentadora Ana Hickman, em razão de uma dívida que gira em torno de R$117 mil. De acordo com informações do portal UOL, o débito é referente a 3 cheques sem fundos emitidos ao longo de 2023. Entre os bens atingidos pela decisão judicial, estão carros e uma motocicleta registrados no nome da companhia, que podem ser penhorados caso o valor não seja quitado. Em sua defesa, Ana Hickman afirmou perante o judiciário que desconhece a origem da transação financeira. A apresentadora sustentou que os cheques foram assinados por seu ex-marido e à época sócio Alexandre Correia, argumentando que a responsabilidade pela dívida deveria recair sobre ele. A Justiça, no entanto, rejeitou o argumento da defesa. Na decisão, o magistrado apontou que no período em que os cheques foram emitidos, Alexandre Correia detinha poderes de administração na empresa, o que mantém a responsabilidade da pessoa jurídica sobre o compromisso financeiro. Ainda segundo o portal, embora não caiba mais recurso quanto ao mérito da cobrança, a apresentadora ainda pode contestar o bloqueio dos bens. Existe também a possibilidade de Ana Hickman buscar o ressarcimento dos valores junto ao ex-marido por meio de uma ação judicial específica. É impossível não parar para analisar o que está acontecendo com a Ana Hickman, porque, convenhamos, a história dela é um dos arcos mais fascinantes e complexos da nossa televisão. Quando a gente olha para essa notícia sobre o bloqueio de bens da empresa, a gente não está falando apenas de um imbróglio financeiro ou de uma dívida de R$100 mil. A gente está falando do desfecho de um modelo de gestão que durou décadas e que hoje se desmorona diante dos olhos do público. Para quem não se lembra, Ana Lúcia Hickman, a nossa Ana, não é apenas uma apresentadora. Ela nasceu em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e saiu de lá muito nova, ainda adolescente, para tentar a vida como modelo, uma trajetória que a levou para os maiores centros da moda mundial. Ela viveu em Paris e em Milão, e foi um dos rostos mais reconhecidos do mundo da moda nos anos 90, sendo inclusive, na época, uma das modelos mais bem pagas do Brasil. Mas a grande virada, o que transformou a Ana em quem ela é hoje, foi a migração para a televisão, especificamente quando ela se tornou uma das figuras centrais do Hoje em Dia na Record. Ali, ela consolidou uma imagem de profissional disciplinada, extremamente perfeccionista e, acima de tudo, uma mulher de negócios. E é aqui que a trajetória dela se cruza de forma indissociável com a figura de Alexandre Correia, o seu ex-marido. Eles se conheceram quando ela ainda era muito jovem, antes mesmo de toda a fama mundial, e ele assumiu a gestão da carreira dela de uma maneira que poucas pessoas na indústria brasileira fizeram. Durante anos, o que se via era uma parceria que parecia sólida, uma união onde ela era o rosto, o talento e a disciplina, e ele era o braço administrativo, o homem dos bastidores, o responsável pelos contratos e pelas decisões financeiras. A imagem que o casal projetava era de uma sinergia quase perfeita. Lembrem-se das capas de revista, das entrevistas em casas cinematográficas, da marca Ana Hickman que se expandiu para sapatos, óculos, roupas, cosméticos. Tudo parecia estar sob controle absoluto. Só que essa notícia de agora, essa penhora de veículos, é o eco de um passado recente, de 2023, que traz à tona um cenário que muitos de nós não imaginávamos existir por trás das câmeras, uma gestão de dívidas que agora, na justiça, mostra um lado da moeda que Ana alega desconhecer. O ponto central da decisão judicial é muito técnico, mas extremamente revelador sobre como funcionam as empresas no Brasil. O magistrado foi muito claro: se o ex-sócio tinha poderes de administração na época, a empresa responde. E é fascinante, do ponto de vista jornalístico, observar como a Ana Hickman está tentando separar a sua imagem pessoal da pessoa jurídica da empresa. Ela vive um momento de reconstrução total, não apenas financeira, mas de identidade pública. Depois do episódio de violência doméstica que veio a público no final de 2023, que chocou o país e marcou um divisor de águas na vida dela, ficou evidente que o modelo de gestão que rege a vida da Ana precisava ser implodido. O que vemos hoje é uma mulher que está tentando retomar as rédeas de tudo o que construiu, enfrentando uma herança de problemas que, segundo ela, foram gerados por uma administração da qual ela se desalheia. Eu particularmente acho que o caso da Ana Hickman é um espelho de uma realidade muito comum no mundo dos famosos, onde a confiança depositada em um parceiro ou administrador pode cegar o artista para os riscos reais do negócio. A gente vê isso acontecer constantemente, não só na TV, mas no meio artístico de forma geral. A pessoa foca tanto na entrega do conteúdo, na performance, na sua carreira, que acaba terceirizando a parte burocrática e financeira para alguém que, com o tempo,
acaba se tornando a própria barreira entre o artista e a realidade dos seus números. Quando a conta chega, como chegou agora com esses cheques sem fundos, a desilusão não é apenas financeira, ela é pessoal, é profissional e, principalmente, é uma lição amarga sobre o poder de assinatura. A justiça, por mais que compreenda o argumento da Ana de que ela foi vítima de uma gestão da qual não participava ativamente, não pode ignorar que, no papel, a responsabilidade de uma empresa é de quem a representa. É uma situação extremamente ingrata, pois ela se vê na posição de ter que pagar por algo que, na visão dela, nunca teve o controle direto ou sequer o conhecimento. Isso também nos mostra que, na televisão brasileira, o glamour é apenas a superfície. O que sustenta o império de uma celebridade desse calibre é uma estrutura societária que, se mal gerida, pode derrubar qualquer um. Ver a Ana Hickman, alguém que sempre foi sinônimo de sucesso e organização, ter seus bens discutidos em uma ação de execução, prova que ninguém está imune às consequências de uma má gestão administrativa. A minha visão, diante de tudo que temos acompanhado, é que este é um processo doloroso de limpeza. Ela está sendo forçada a olhar para cada papel, cada contrato e cada dívida que foi contraída em seu nome. Não é apenas sobre o dinheiro, que para uma figura do porte dela é algo que ela certamente tem condições de resolver, mas é sobre a dignidade de assumir o comando de sua própria história, sem sombras, sem procurações perigosas e sem a dependência de um terceiro. É interessante notar como a opinião pública mudou em relação a ela. Se anos atrás o público via a Ana como uma mulher inalcançável, vivendo em uma torre de marfim, hoje existe uma empatia muito maior, uma humanização. Quando ela vai a público e diz que desconhecia esses cheques, o público tende a acreditar, porque a trajetória dela pós 2023 tem sido marcada por uma coragem de expor as feridas e de buscar a independência. O que fica de lição, e aqui entro no campo da minha análise como apresentador, é a importância da fiscalização constante. Não existe sócio de confiança quando se trata de patrimônio. A história da Ana Hickman e do seu ex-marido deve servir de alerta para muitos outros artistas que, seduzidos pela facilidade de ter alguém cuidando de tudo, acabam entregando a chave do cofre e o destino da própria carreira. Agora, o que nos resta observar é como ela vai conduzir o ressarcimento desses valores. A justiça deu o caminho, havia a ação regressiva contra o ex-marido. E eu acredito que é exatamente esse o caminho que ela vai trilhar. A Ana de 2025 é uma mulher que não recua. Ela já provou isso ao enfrentar um processo de divórcio conturbado, ao denunciar abusos e ao continuar trabalhando todos os dias, mantendo sua relevância no programa de televisão. Ela é uma sobrevivente, e essa dívida, por mais chata e burocrática que seja, é provavelmente apenas mais uma página que ela vai ter que virar. O bloqueio dos bens é um susto, claro, mas no cenário maior da vida dela, é um detalhe que ela vai resolver com a assessoria jurídica, enquanto tenta, aos poucos, limpar o nome da sua empresa e restaurar a sua imagem comercial. O que a gente tira de tudo isso é que por trás de cada luz de estúdio, de cada marca de luxo e de cada sorriso na tela, existe um mundo de responsabilidades, de riscos e de batalhas judiciais que pouca gente imagina. E a Ana, sendo quem é, vai ter que lidar com isso sob o olhar atento e às vezes impiedoso do público. Mas pela postura que ela tem demonstrado, ela parece estar pronta para enfrentar o que for necessário para manter o seu legado intacto, doa a quem doer. É uma história que ainda vai ter muitos desdobramentos, e aqui, nós continuaremos acompanhando cada passo, porque no fim das contas, a vida real muitas vezes é bem mais complexa do que qualquer roteiro de novela.